Eu dedico muito dos meus capítulos a falar sobre a ilusão do Fed, de como eles, na verdade, são muito mais periféricos do que realmente um ator principal na macroeconomia. Mas nesse capítulo eu quero falar um pouco mais sobre a perspectiva do que ocorreu em 2002, mais pela lente dos olhos do Fed, e até dar o reconhecimento que o Fed merece, porque os caras estão fazendo um trabalho que é assim digno de um acrobata, de alguém que está fazendo ali a acrobacia dar certo até o final, sem cair, sem falhas, digamos assim, pelo menos na opinião pública. Então eu quero dar um pouco também da perspectiva de 2023 no ponto de vista do Fed, dando o reconhecimento que eles, entre aspas, merecem. Meu nome é Renan Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência no comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando cada vez mais em macroeconomia e passando esse conhecimento da melhor forma possível. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Spotify, como também pelo YouTube. Basta me procurar aí pelo nome Renan Adorno. Então, eu quero só aproveitar aqui que a gente está começando o ano de 2023, né? E muitas pessoas perguntam qual que é a perspectiva para esse ano. Mas é muito importante a gente ver o que acabou de acontecer no final de 2022, mas qual que foi a narrativa, principalmente no ano passado, para que você entenda de onde nós estamos partindo, para aí você poder trabalhar com as probabilidades, né? Eu sempre falo, não são certezas, mas probabilidades sobre o que pode se esperar nos movimentos macroeconômicos, que são sempre mais devagar, que tem aí mais inércia, digamos assim, principalmente nos olhos do Fed. Então, o ano passado, ele foi marcado por uma pressão tremenda em cima do Fed, né? Tudo parecia meio que tá dando errado. Você tem uma inflação, entre aspas, né? Inflação alta, que é o CPI, que é o Consumer Price Index, né? O IPCA americano, que dando um número alto, mas novamente eu vou sempre martelar a diferença entre inflação monetária e você ter um supply shock, né, que é um problema de oferta e demanda. Pouca oferta para a mesma quantidade de pessoas cria um aumento de preços que nada tem a ver com impressão de dinheiro, dinheiro desenfreado, dinheiro abundante no mercado, porque nós estamos vivendo o contrário. Mas, pelo menos, é essa a narrativa de que nós temos uma inflação alta, muitas incertezas, mercado extremamente volátil, mas o principal ator ali, o principal protagonista do ano passado foi o dólar. O dólar, ele simplesmente foi ali uma força que parecia não ter mais quem pudesse parar, e ele teve uma pressão muito alta de subida durante os primeiros 9 meses do ano passado. Então, a teoria do milkshake do dólar, o Dollar Milkshake Theory, do Brent Johnson, que eu tive um capítulo falando sobre isso no passado, para quem não acompanhou, você pode voltar lá, foi realmente confirmada, digamos assim. O dólar começou a se valorizar muito em relação às outras moedas e ele começou a criar muitos problemas em outros mercados. Essa pressão começou a dar uma aliviada cada vez um pouco maior ali no último trimestre do ano, mas ele deu uma estabilizada num patamar relativamente alto. Então me dá a impressão de que esse movimento no macro vai continuar, apesar de você ter umas retrações temporárias, né? Existe uma liquidez temporária, principalmente baseadas em expectativas sobre o futuro. Então a gente tem um jogo muito psicológico e de muitas expectativas. Mas a gente sabe que essa pressão que a gente viu ali no dólar, ela realmente demonstra ali a força do sistema euro-dólar. Então, no macro mesmo, o nosso problema é os dólares acabaram ficando mais escassos porque existe uma tendência de busca por segurança, né? O que eu sempre falei, que é o responsável pela inversão de curva de bonds. Então, os juros de longo prazo, de médio prazo e até uns de curto prazo, como eu falei nos últimos capítulos, vêm caindo drasticamente justamente porque você tem uma demanda cada vez maior por colateral, ou seja, por segurança. Então, isso significa que o dólar fica mais escasso, nós temos um aperto monetário de dinheiro. Mas eu quero trazer para você, nesse capítulo, uma linguagem um pouco mais tradicional, uma linguagem um pouco mais
da Matrix, digamos assim, né? Como que o Fed enxerga tudo isso? Mesmo que não seja exatamente o que acontece, mas você entendendo a psicologia que está por trás do Fed, você consegue tomar uma decisão melhor, você entende o que está por trás. Olha, se ele pensa assim, eu faço assado, certo? E trabalhar com esse tipo de informação. Então, vamos olhar agora tudo pela perspectiva do Fed dentro da Matrix de forma tradicional, que provavelmente é o que você vai ver pela mídia. Então, pelo lado do Fed, o que ele acabou fazendo no ano passado? Nós tivemos uma das maiores e mais rápidas altas de juros da história. Então, não somente foi muito rápido, mas os incrementos foram muito altos ao mesmo tempo. Então, foi extremamente assim, comparado às outras, foi muito mais rápido do que o normal. Qual que é o objetivo de tudo isso? Nós temos um grande vilão a combater e esse vilão é a inflação, certo? A inflação, digamos assim, a subida de preços que eles chamam de inflação, que não é inflação. Mas, querendo ou não, isso afeta a vida das pessoas, os preços estão mais altos e a gente tem que conter, porque se a gente não contiver, significa que nós vamos perder a batalha. Então a gente precisa fazer esse juro crescer o mais rapidamente possível e somente quando eu começar a ver uma mudança de tendência ou uma retração mais significativa, aí eu vou reconsiderar a minha política. E o Fed quer fazer isso em detrimento a todos os mercados de risco. Nós sabemos que a Bolsa de Valores vem reagindo muito mal em relação a isso, mas é um efeito colateral que eu estou disposto a sofrer, não tem problema, né? O que me interessa é que ao longo do tempo isso vá baixando aos poucos. Só que a gente sabe que a única ferramenta que eles têm disponível é essa mudança, né, de juro para cima, juro para baixo, ver o que acontece, certo? Naquela jogada deles. Mas você está tendo aí realmente uma política onde não se vê ainda um fim do túnel em relação a essa subida. Só que o grande objetivo é então que a gente faça uma destruição de demanda. Eles não usam a palavra destruição, mas uma contenção da demanda. Porque, obviamente, que esses juros que nós estamos falando é o nosso overnight, é o juro de mais curto prazo possível, que é de um dia para o outro, certo? Que é baseado no Fed, o RRP, certo? Então, esse daí, ele acaba afetando no quesito de demanda. Falamos no capítulo passado também sobre como isso afeta o próprio mercado imobiliário, como que isso afeta decisões do consumidor americano, que vai pensar duas vezes e ele vai falar o seguinte, cara, juro tá subindo demais, é um pouco perigoso agora eu financiar um carro, é perigoso eu contrair mais dívidas, é perigoso eu comprar uma casa agora, tá um momento muito ruim, porque a casa apesar de ter baixado de preço, o juro ele deu uma subida, então não faz ser uma boa jogada agora, então eu vou pensar duas vezes antes de consumir. E obviamente que isso dá uma bela de uma esfriada na economia, certo? Então essa queda de demanda, que já não era das melhores, porque ela já vem naturalmente caindo, né? Pelo que a curva de bonds vem dizendo, né? Pela inversão de curva de bonds, ela já vem vendo uma recessão e longe de ser uma economia que está bombando, mas é essa a ótica do Fed. Tá bombando demais, tá superaquecida, a demanda estava grande demais, porque nós imprimimos dinheiro demais, certo? Então nós temos que subir os juros para conter a inflação e aí, obviamente, nós vamos salvar a economia. Então, olha, é isso que eu preciso que você entenda. O Fed ele vai olhar principalmente pelo CPI, né, que é o índice de inflação. Então, vai acostumando com esses termos, tá? Então, o CPI é a inflação americana. Só que o CPI, ele sempre olha para trás, ele não olha para frente. Você espera pelo menos uns 3 meses para poder saber o que aconteceu com o CPI. Então, você está olhando pelo retrovisor, é o que a gente chama de lagging indicator. Ele é um indicador atrasado, ele tem sempre um delay. Então, não somente ele está usando uma definição que não necessariamente é a correta, mas você está tendo algo com um efeito retardado, digamos assim, tomando as atitudes de agora, para ver se o tiro que você deu
deu certo ou não. É assim que ele pensa. Então, o CPI ele vem demonstrando uma desaceleração, só que o Fed continua hawkish, né? Eu falei sobre o que é isso, quando você está subindo juros. É a águia, né? Então ele está hawkish. E o Jerome Powell não aparenta dar qualquer sinal de que pretende mudar essa tendência. Só que agora eu quero te dar um outro motivo pelo qual ele fez essa subida tão alta e em degraus tão acentuados assim. Tudo isso tenta ver com uma estratégia de ótica e reputação. Olha só. O Fed, no passado, esteve numa situação complicada, onde os juros estavam perto de zero e eles precisavam estimular, entre aspas, a economia. E qual que é a forma que eles estimulam, que na cabeça deles estimularia a economia? É baixar juro. Mas como que eu baixo juro se ele está perto de zero? Então fica uma situação muito complicada para o Fed. E o Fed não queria mais passar por essa situação. Então fica muito mais interessante eu usar uma narrativa de inflação alta, que é o que eu quero conter, e aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou subir os juros tão alto, tão alto, tão alto, que no momento em que eu sentir que a coisa realmente está indo da forma que eu gostaria, ou seja, os preços começam a cair, ou eu sentir que eu fiz demais, entre aspas, eles vão precisar de mim novamente. A economia vai necessitar de um reestímulo, porque eu pisei demais no freio. E ao fazer isso, eu vou ganhando tempo e eu vou ter uma gordura muito grande, porque eu vou ter subido bastante os juros, para poder fazer aquelas reuniões onde eu vou começar a dar aquela queda de 0,25, talvez até uma queda de 0,5, e vou ganhando tempo, e vou comprando aquele tempo para mostrar para o mercado que eu estou estimulando. Ou seja, quanto mais gordura eu consigo criar agora, maior é a minha caixa de ferramentas na opinião pública para mostrar que, não, fiquem tranquilos, gente. Da mesma forma que nós seguramos a inflação, e vocês estão vendo que nós estamos segurando a inflação, porque os números estão caindo, e isso foi responsabilidade nossa, nós temos também ferramentas para ajudar a economia se ela entrar numa recessão, se as coisas começarem a desgringolar e tudo começar a cair demais e o desemprego começar a aumentar, ou os índices econômicos, o PIB começar a cair. Se eu sentir que isso está acontecendo, nós salvaremos o mundo novamente. Eu vou poder fazer vários incrementos de queda de juros. Então é isso que eu quero que você entenda. É como se eu fosse o Jerome Powell, eu realmente faria o que ele está fazendo agora, porque isso vai, de fato, fazer a profecia autorrealizável. Ou seja, eu tenho razão em fazer o que eu estou fazendo agora, porque eu preciso segurar a inflação, mas depois que for para o outro lado, eu tenho as ferramentas para poder ir ajudando a fazer isso. E isso, basicamente, compra tempo da opinião pública, porque realmente a mídia vai falar, tá, olha, fiquem tranquilos, porque não vai ter recessão, e muitas vezes mistura política, né? Você vai ver o Biden anunciar alguma coisa, não se preocupe com recessão, não vai acontecer recessão, porque nós temos ferramentas para estimular a economia com juros cada vez mais baixos. Aí você vai poder voltar a comprar o seu carro, vai poder voltar a comprar a sua casa, que vai estar muito mais barata. Entende? Então é esse jogo psicológico que é o mais importante agora em macroeconomia americana, e vai ser interessante a gente poder acompanhar esse desenvolvimento ao longo de 2023. Então a gente tem a primeira fase que tem que acontecer, que é o que a gente chama de pivot, que está todo mundo esperando. O pivot é você mudar de hawkish para dovish, né? Então eu preciso parar de ter a subida de juros e ver qual que é o ponto, qual que é o breaking point, qual que é o momento da virada na cabeça do Jerome Powell. E o mercado inteiro vai precificar quando ele sentir que esse momento está chegando mais perto. É isso que influencia o mercado financeiro, é isso que influencia a bolsa de valores, e isso influencia inclusive a própria curva de bonds, porque ela já está dizendo que o Jerome Powell está errado, ele vai precisar voltar em algum momento, né? Só que eu quero saber qual que é o momento. E geralmente a curva de bonds acerta nessas jogadas em relação ao que de fato vai acontecer, porque o smart money é realmente muito inteligente. Então é muito interessante a gente poder ver essa dinâmica,
pra gente, meio que é praticamente um bolão que o mercado está fazendo para ver que diabos está passando na cabeça dele. Só que, por um outro lado, fazer esse pivot cedo demais, sem que os números tenham baixado, é o maior medo que o Jerome Powell tem, certo? Porque isso faria o Fed perder muita credibilidade perante a opinião pública. Então ele não quer correr esse risco de jeito nenhum. É por esse motivo que, pessoalmente, algumas outras pessoas também acreditam que o Powell vai ser muito mais conservador em relação a querer tirar o pé do acelerador da subida de juros. Então, ele provavelmente vai estender, na minha opinião, bem mais do que se espera, o que vai deixar o mercado mais desesperado e vai lá na frente criar complicações muito maiores, porque isso envolve uma influência artificial negativa em cima da demanda americana, uma destruição de demanda muito maior do que se espera. E talvez quando ele for fazer esse pivot, ele vai ter que consertar um estrago muito maior lá na frente. Então, esse jogo psicológico, infelizmente, afeta a economia. Esse é o real poder que o Fed tem, mas no mau sentido, na destruição da economia, na mudança do comportamento do consumidor, e isso acaba afetando a economia real. Mas ele não pode fazer o pivot cedo demais, porque ele precisa manter a credibilidade, ele precisa manter a opinião pública ao seu favor. Então o Fed vai esperar que os números da inflação caiam de forma bem mais expressiva, muito mais convincente. Não é parar de subir, não é ficar parado, é realmente cair e cair bem. Aí eu vou me convencer de que realmente os preços estão caindo e que, entre aspas, a minha política de subida de juros deu certo. Lembra, né? Sempre na profecia autorrealizável. Então, o grande jogo é esse. Eles precisam segurar uma inflação alta, nem que eles tenham que afetar o mercado de ações, criar alguns danos na economia real, mas ao mesmo tempo eu não posso destruir demais, eu não posso destruir tudo. Só que o mais incrível é que o Fed parece estar conseguindo fazer essa missão. Então, por esse lado, eu sou obrigado, apesar de eu não ser nenhum fã de bancos centrais, eu ser obrigado a elogiar o que o Fed está fazendo, porque é ninja você conseguir fazer o que eles estão fazendo. Porque grande parte do mercado do smart money, inclusive, chegou a achar que o Fed, por ser tão agressivo, que é uma coisa inédita na história, ele ia destruir bem mais o mercado financeiro, né, o mercado real, criar uma coisa muito mais brusca, mas não foi o que a gente viu até agora. A gente viu ali um final de ano com muita gente indo ao shopping, comprando coisas, etc. Então, assim, o mercado ele ainda conseguiu meio que segurar a onda, mesmo a gente tendo vários indícios de recessão, coisas que estão acontecendo, mas elas não foram rápidas o suficiente para se refletir na vida real do dia a dia, que você sai na rua e vê todo mundo falando sobre recessão. Ninguém está falando sobre isso agora. E isso é incrível. Eu, pessoalmente, estou embasbacado. Então é incrível como que esse equilíbrio sensível ainda consegue se manter. E isso dá bastante credibilidade para o Fed nos próximos meses, na minha opinião, mostrando ali que eles estão, entre aspas, atentos ao que está acontecendo e trazendo a inflação para baixo no estilo do Paul Volcker, como eu falei do mito do Paul Volcker em outros capítulos. Então isso acaba ganhando tempo, perpetuando toda essa ilusão, né? Mas agora vamos voltar para um pensamento mais macro, levando em consideração o euro-dólar, né? Então, assim, você percebe que tudo isso que eu te falei, o que se passa por trás da cabeça ali do Fed, como que se dá a construção do pensamento e toda uma orquestração de uma narrativa que faz com que seja criada uma relação de causalidade. Percebe? Como se fosse assim, eu estou fazendo uma varinha mágica, eu já meio que antevejo que eu estou vendo os índices errados pelos motivos errados, mas como está acontecendo o que eu falei que ia acontecer, eu sou o causador daquilo, você percebe? Então isso vai perpetuando a ilusão do Fed. Então, assim, parece realmente fazer sentido que a subida de juros é responsável pela queda da inflação dos Estados Unidos, apesar de ter nada a ver com uma política monetária, mas sim uma coisa de mercado, onde o mercado mesmo está se recuperando. E aí dá o crédito ao Fed de uma coisa que ele não fez.
mas que no final das contas é ele que está segurando a onda. Mas a grande verdade é que a gente sabe que essa inflação não é uma inflação, não é como os anos 70 e o início dos anos 80. Aqui realmente foi um supply shock com o mercado corrigindo sozinho e preços de consumidores estão caindo por oferta, equilíbrio de oferta e demanda. Uma outra impressão que se cria, que a gente até aprende na faculdade de economia, o que é uma máxima, digamos assim, é que os juros altos representam aperto de capital. Eu estou apertando capital no mercado porque tem dinheiro demais, eu estou fazendo um aperto agora porque eu não quero que você contraia dívidas, etc. Né? E quando os juros estão baixos, na verdade você tem ali capital fluindo à vontade, juros zero, só que é o contrário. E isso cria uma confusão muito grande para investidores e principalmente empreendedores, porque imagina, você é um empresário e você está ali no momento de juros zero, juro muito baixo, etc., e você acha que o capital flui, tenta pegar dinheiro no banco para você ver o que acontece. As pessoas falam não para você, eles te recusam. Mas como? O crédito é de graça, certo? O juro é zero. Isso não significa que ele é abundante. E quando você entende no mundo do euro-dólar o que acontece, esses juros baixos que você vê nos títulos da dívida pública em toda a cadeia, do short end e do long end, isso significa que são bancos que a liquidez do mundo está com medo, ela está buscando por portos seguros, ela está buscando por segurança. Quem busca por segurança não quer se arriscar. Quem não quer se arriscar não quer emprestar para a economia real, para empreendedores que vão se arriscar mais. Eu prefiro ficar ali coladinho com o governo, comprando título da dívida pública, emprestando de mim para outros bancos e ficar ali fazendo esse spread e sobrevivendo e que se dane a economia real. Então, essa impressão ela praticamente não é falada no mercado. Então se dá a impressão de que se o Fed está baixando os juros e o juro vai para zero, né, ele na verdade está fazendo isso depois que o Smart Money já fez. E se o Fed está subindo, geralmente ele está fazendo isso depois que o mercado já o fez. Ele faz depois, mas ele diz que foi ele que fez o movimento inicial, criando assim sempre aquela profecia autorrealizável. Mas nesse momento, ele está subindo enquanto o mercado inteiro está descendo. Então o mercado continua procurando por Porto Seguro, enquanto o Fed está lutando contra um vilão inexistente de uma inflação que não é inflação, e só que acaba batendo com o que acontece. Então é uma insanidade, mas ela é fascinante, chega a ser até tragicômica, digamos assim, para você ver que é interessante você ter as duas perspectivas do que está acontecendo na cabeça do Fed, por que eles fazem o que eles fazem, o que eles enxergam para as suas tomadas de decisão, o que o Smart Money faz com a curva de bonds, com a inversão, se ela está invertida, se ela não está, se ela desinverte um pouco, etc., quais são os motivos para isso, e aí você consegue entender como que a briga de narrativas, essa queda de braço vai ocorrer. Então 2023 vai ser um ano inteiro onde a gente vai ficar observando quando que vai ser o pivot, se vai acontecer esse ano, talvez nem nesse ano aconteça, imagina. A gente ter só uma tendência de subida, aí talvez você veja uma inversão de curva maior ainda, uma coisa bizarra ou praticamente inédita no mercado. Isso sugere que a gente vai ter uma recessão maior no futuro. Quanto mais isso se posterga e continua dessa forma, maior é a queda. Então é muito interessante a gente ver. A gente pode até entender que a gente pode até ter uma probabilidade alta disso acontecer, mas nada é uma certeza, certo? Nada está escrito em pedra. Então só o tempo vai dizer como que essas narrativas vão alterando, se o Fed vai ceder, se o mercado vai retrair mais ainda, né? Ou se as coisas vão se equilibrando meio que num equilíbrio bizarro de várias contracorrentes que, por uma coincidência, acabam fazendo com que o barco continue navegando, mesmo que sem rumo completo. E muitas vezes a macroeconomia é assim, ela é bagunçada, ela é tensa, ela tem uma série de coisas que jogam ao mesmo tempo. Então, assim, a melhor forma é a gente tentar sempre entender o que está por trás das decisões que estão sendo tomadas
porque o jogo é muito mais psicológico e muito mais de ótica do que realmente um movimento econômico. Então tenta sempre ter esse tipo de visão para você ir se protegendo e visualizando. Pessoalmente, acho que o dólar ainda vai ser um protagonista esse ano, da mesma forma, mesmo que não seja tão acentuado como em 2022, mas eu sempre tenho um pensamento macro, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, o que vai acontecer, como que o Fed está pensando. Então, vamos observar durante 2023 essa movimentação do pivot e da, talvez, queda de juros, né, ou reestímulo da economia, ou as novas impressões de dinheiro. E nos próximos capítulos eu quero até falar como isso acontece, que é entre aspas, a segunda ferramenta que o Fed teria na sua caixa de ferramentas quando eles fingem imprimir dinheiro para estimular depois que eles viram que eles já estragaram tudo com os seus juros altos. Então vai ser muito interessante ver como que isso se desenvolve em 2023.